Encerrando então o nosso projeto Conversas Editoriais, trouxemos hoje para o debate dois profissionais desse mercado editorial de Curitiba. Primeiro, montando a nossa banca, Rogério Pereira, atual diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Ele é escritor e foi editor e criador do jornal Rascunho. E também compõe Julie Funk, escritora, doutoranda em escrita criativa na PUC do Rio Grande do Sul e também fundadora da Escola de Escrita. E começando a fala de hoje sobre o mercado editorial, passamos a palavra então para o Rogério, que vai nos falar um pouco da sua experiência e dar dicas, né, de como, para quem sonha e para quem deseja ser escritor, o que vai enfrentar nesse mundo. Rogério. Bom dia a todos, obrigado, pelo convite. Para mim é sempre divertido falar com estudantes, porque eu sempre estive aí desse lado, aí eu sei como é péssimo estar desse lado aí, ouvindo pessoas que normalmente não têm muita coisa para falar. Mas eu queria passar uma experiência, porque eu tenho uma frase que as pessoas não concordam muito, que é aquela brincadeira, né? Se você conhecer muito bem a cozinha de um restaurante, você nunca vai entrar lá para almoçar nesse restaurante. Com o mercado editorial funciona mais ou menos assim também. Se você conhecer os meandros principalmente das grandes editoras, e eu estava conversando com o Zé Carlos agora há pouco, assim, que ele falou: eu estou fora do jornalismo cultural, agora eu posso ler um livro e gostar, posso, né, sem se preocupar em fazer a crítica e tal. No mercado editorial, principalmente nas grandes editoras, se você souber como funciona ali, e também o meio literário, né, que é um meio totalmente egocêntrico, vaidoso e assim, as pessoas, né, existem muitas questões até você chegar a esse livro, e se você souber o que se passa, e a gente pode conversar um pouco sobre isso, muitas vezes te dá uma grande desilusão. E como eu trabalho só com o Rascunho já há 17 anos, o jornal fez agora em abril 17 anos, e nós temos aí uma legião de leitores. A gente já fez um cálculo, o último cálculo que a gente fez, a gente tem cerca de 40 mil leitores no Brasil hoje, né, em todas as plataformas. É um jornal que tem assinaturas no Brasil inteiro, tem assinaturas no exterior, pessoas assinam para receber a versão impressa. A gente está reformulando todo o processo agora de venda também pela plataforma digital, online. Então a minha experiência com o mercado editorial, ela é mais, quer dizer, eu tenho duas frentes, quer dizer, três, né, se parar para pensar. Uma é fazer um produto que discute o mercado editorial e discute também a produção literária, e o Rascunho é um jornal só de literatura, né, não abre para nenhum tipo de outras artes. A gente não fala de cinema, a gente não fala de teatro, a gente não fala de nada que não seja literatura. Então isso há 17 anos. Então eu acompanho a evolução do mercado editorial desse lado, ou seja, analisando a produção e também acompanhando os desdobramentos, né, desde o surgimento de grandes editoras, como o fechamento de grandes editoras, como foi o caso da Kozak Naif. Acompanho a evolução dos autores, o surgimento de novos autores. Então isso faz parte do meu dia a dia, né? E tenho contato assim, quase que diário com os principais autores da literatura brasileira, devido ao Rascunho, devido ao trabalho que eu faço nas curadorias, né? Faço muita curadoria para Bienal, para eventos literários. Na própria biblioteca também a gente recebe muitos autores, faz oficina de criação literária. Então o meu dia a dia é estar sempre muito rodeado desse trabalho que é o mercado editorial. E por outro lado, eu escrevo, né? O meu livro saiu pela Kozak Naif, daí também tem essa coisa de você procurar, mesmo estando muito enfiado no mercado editorial, eu tive a experiência de ter que buscar uma editora, né? Então eu sou uma pessoa que tem uma paciência imensa. Eu levei 14 anos para escrever e publicar esse primeiro livro, né? E os meus inimigos sempre falam: você levou 14 anos para escrever um livro de 100 páginas, Rogério, né? Então foram 14 anos. Só para conseguir a editora foram 2 anos, né? Mesmo eu conhecendo as pessoas, né, e tendo um trânsito aí nesse meio literário, foram 2 anos, né? Recebi mandei para várias editoras, quer dizer, várias não, mas 2 ou 3 disseram não ao livro, e 3 editoras disseram sim ao livro, e aí eu optei por uma delas, que foi a Kozak Naif, que eu acho que era a editora mais adequada até pelo projeto de livro que eu gosto de fazer e de literatura que eu faço. E aí tenho minha experiência na biblioteca pública, né, como diretor da biblioteca, gerenciando também uma instituição pública voltada de alguma maneira, né, para o mercado editorial, nem tanto, mas que também tem uma relação com o mercado editorial,
né, com a relação com os autores, com as editoras, na compra de livros, na execução de projetos, quer dizer, então essa experiência eu posso compartilhar com vocês, então, em várias frentes, né, seja analisando esse mercado, seja entrando nele de alguma maneira como editor, seja fazendo parte dele nessas curadorias que eu faço, né, por exemplo, quando eu fiz a última curadoria, maior curadoria que eu fiz foi a Bienal de Minas, né, onde eu levei 65 escritores, 64 escritores, desde o Rui Castro até o Chico Sá, o Carpinejar, toda essa turma que vocês conhecem. Então, eu posso compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. A minha, só para passar a palavra para a Julie e a gente depois poder discutir, a minha experiência, hoje as pessoas falam, hoje é muito fácil publicar. É muito fácil publicar. Hoje nós temos um acesso muito fácil à literatura. Sim, nós temos um acesso muito fácil à literatura. E a impressão que a gente tem é que tem mais gente escrevendo do que lendo. Em alguns casos as pessoas mais escrevem do que leem, né? É muito comum a gente dizer, não estou lendo nada porque eu estou escrevendo. E como assim? Você não pode escrever se você não está lendo, né? Então, mas essa falsa facilidade que existe hoje para publicar, ela é uma impressão, muitas vezes ela passa uma falsa impressão de que é muito simples você colocar um livro para circular. Na verdade, você publicar um livro hoje realmente é relativamente fácil, porque existem N caminhos para você publicar um livro. Desde o primeiro caminho, que é você acessar uma editora grande dessas, né, tentar uma editora grande, ou quer dizer, o médio porte, o pequeno porte, aí você opta por qual editora você quer publicar. E aí você manda os seus originais e espera, ou tem um conhecido, quer dizer, faz um caminho todo lá e tenta entregar esse livro às editoras. Eu achei esse o caminho mais doloroso que tem, porque ele é demorado, né, ele é frustrante, é muito difícil você, por mais opções que você tem, é muito difícil você entrar numa grande editora, é muito complicado, não é uma coisa simples. Por outro lado, você tem as pequenas editoras que também têm um poderio, né, muito menor de investimento, então elas publicam autores mais desconhecidos ou iniciantes. Publicam por quê? Porque os autores mais reconhecidos e tal, eles estão nas grandes editoras. Então, normalmente, para as pequenas editoras, sobram esses autores, né, sobram, assim, não de uma maneira pejorativa, mas restam esses autores, né, que não tiveram entrada numa grande editora. Porque o cara pode sentar aqui na frente, né, vestir as sandálias da humildade e falar assim, não, eu escrevo minha literatura, mas eu não me importo por onde eu vou publicar. É mentira. Todo escritor se preocupa por onde vai publicar. Todo escritor, com assim, raríssimas exceções, o autor quer estar numa grande editora. Ele quer estar publicado pela Companhia das Letras. Ele quer estar publicado por uma grande editora. Por quê? Pelo simples fato de que isso não é certeza, mas a chance de ele ter leitores é muito maior. É muito maior, porque se você sai com uma chancela de uma grande editora, parte do princípio de que o seu livro tem uma determinada qualidade. É óbvio que isso é muito relativo. Existe um monte de livro ruim sendo publicado pelas grandes editoras. Um monte de livro ruim, né? Então, assim, os autores, eles buscam, e eu recebo isso quase diariamente, eu recebo assim, você pode me ajudar a publicar meu livro, a indicar meu livro, a fazer... E o que eles pedem? Me indique para, sei lá, na época que eu tinha publicado pela Kozak, me indique para a Kozak, me indique para a Companhia, me indique para a Record, me indique para... Primeiro eram essas editoras. Aí eu falo, olha, o caminho para publicar um livro são esses, né? E aí, claro, você vai passando por etapas e você vai vendo que a coisa não é tão simples assim, você vai esmorecendo, e aí o que acontece? Você vai procurar outras alternativas que não são aquelas grandes editoras, que são muito difíceis de você chegar nessa primeira fase da sua vida como autor. E aí você vai buscar as pequenas editoras. E aí as pequenas editoras também têm um problema. Por que tem um problema? Porque existe também um poderio de investimento muito menor. E aí essas editoras, elas publicam um livro por mês, às vezes 2, né? Então elas têm também um poderio de investimento menor. E aí também a seleção também é rigorosa nas pequenas editoras, porque tem muita gente querendo publicar por essas editoras. Você pega, por exemplo, uma editora como a Dublinense, que é uma editora relativamente pequena, mas muito boa, faz um trabalho muito bacana lá no Rio Grande do Sul. Aí tem outras editoras do mesmo quilate. Mas também o assédio a essas editoras também é grande, assim como o assédio é grande às grandes editoras, né? O que é natural. E aí esse autor também não consegue entrar numa pequena editora,
né? Porque também existe uma FII, existe uma demora, existe. Aí você vai buscar o quê? Eu vou buscar um financiamento coletivo, né? Até uma menina que trabalha, que estuda aqui na Federal foi me entrevistar sobre esse assunto. Aí você vai fazer um financiamento coletivo, aí você consegue editar o seu livro. Ou você vai fazer uma publicação numa editora, numa gráfica digital, por exemplo, você faz lá 50 exemplares do seu livro. Ok, você fez 50 exemplares do seu livro. Aí você vai buscar outras alternativas de publicação, que são fáceis, são relativamente fáceis. Você vai gastar quanto para fazer um livro de 100 exemplares? Não vai gastar muito dinheiro, né? Mas aí eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com o seu livro? Porque daí vem a outra frustração. Porque assim, se você publica lá pela grande editora, que é muito difícil, você vai ter certeza que você vai entrar na Livraria da Vila, na Cultura, na Saraiva, na Livraria Curitiba, e o seu livro talvez esteja lá. Talvez esteja lá. Porque o meu livro, por exemplo, saiu pela Kozak Naif, em algumas livrarias ele não chegava. Talvez o seu livro esteja lá. Se você for publicado por uma editora pequena, de médio porte, possivelmente o seu livro esteja em alguma livraria. Se você publicar o seu livro, autopublicar, ou seja, publicar por uma edição do autor, você nunca vai estar numa livraria. A não ser que você conheça o dono da livraria. Porque a livraria não aceita o seu livro. Aqui, por exemplo, se você publica um livro aqui em Curitiba de modo por conta, você vai na Livraria Curitiba, faz o lançamento e o seu livro vai estar naquela loja da Livraria Curitiba, naquele cantinho de autores paranaenses, às vezes, né, que ninguém sabe onde fica, ninguém sabe quem é e ninguém sabe para que serve, né? E o seu livro não vai existir. E aí você vai fazer o que com esse seu livro? Você vai procurar meios para divulgar o seu livro, que daí é outra complicação. Tudo bem. Hoje, com os meios digitais, com Instagram, Facebook, Twitter, etc, é muito mais fácil você chegar no leitor. Mas você chegar no leitor não quer dizer que esse leitor vai comprar o seu livro. E se ele comprar o seu livro, você tem que enviar o seu livro. Quer dizer, aí existe um processo de distribuição do livro. Então, assim, esse processo todo de você, eu vou escrever um livro, vou publicar um livro e isso vai transformar a minha vida, cara, isso é quase um pesadelo, na verdade. E o que é pior, você escreve um livro, leva 10 anos para escrever um livro, mais 2 anos para publicar um livro, você publica o livro, às vezes, por uma grande editora, e acontece o quê? Nada. Não acontece nada de fantástico na sua vida. Você recebe e-mails, você recebe, às vezes, alguém falou, gostei do seu livro, seu livro está sendo lido por tal lugar e tal. Então, assim, existe uma questão muito complicada também em relação a publicar um livro, que é a expectativa que você tem em relação a você mesmo. Né? E todo autor, isso é uma experiência que eu tenho diariamente no rascunho, todo autor acha que quando ele publica o seu livro, ele é o único autor no mundo. Porque, assim, ele manda o livro, 2 dias depois ele pergunta se o livro chegou, 3 dias depois ele pergunta se eu já li o livro dele. Isso é sério, isso acontece todos os dias. Eu mandei meu livro. Obrigado. Chegou. Eu vi no correio que chegou, porque daí manda rastreado. Tá lá no correio. Daí eu falo, tá bom, eu peguei. Daí não tem como dizer que não recebeu, né? Está lá, você quer assinar um papel. Recebi o seu livro. Daí 3 dias depois ele pergunta, daí já leu meu livro, o que você achou? Na cabeça dessa pessoa, que eu entendo a cabeça dele, porque eu também passei por essas questões. Ele esquece que naquele momento existem mais 150 pessoas mandando um livro para mim. Que eu estou falando só da minha experiência no rascunho, que deve acontecer com a Julia, que deve acontecer com o Zé Carlos lá na Gazeta do Povo, quer dizer, acontece com as pessoas. Então, assim, esse processo no mercado editorial, às vezes, eu estou falando só do lado ruim, depois eu falo do lado bom, tá? Ele é muito frustrante. E tem uma frase do Márcio Souza, que é um autor lá de Manaus, né, que resume bem isso. Assim, ele fez um livro e ele, por conta própria, ele fez 1000 exemplares. Você achando que você teria 1000 amigos, né? Hoje as pessoas têm 1000 amigos. Eu tenho 3, assim, né? Vão na minha casa, sabe? Da minha intimidade e tal. São 3 amigos, né? Então ele falou assim, vou fazer 1000 livros. Ninguém tem mais do que 30 amigos ou 50 amigos, sei lá, conhecidos, né? E aí ele falou assim, Rogério, eu descobri uma coisa, ele tinha 1000 livros dentro de casa. Ele conseguiu vender acho que 100 no lançamento. Ele falou assim, é mais fácil você se livrar de um cadáver do que de 1000 exemplares de um livro. Isso é mais ou menos eu estou tecendo aqui um panorama que vai por várias frentes, assim, sobre mercado editorial, e depois a gente pode ampliar um pouco, para mostrar assim que hoje eu acho que existe uma falsa impressão, né, de que a gente vive um momento glorioso, né, da literatura. E eu acho que essa falsa impressão desse momento glorioso da literatura, que eu não sou nem tão pessimista nem tento otimista, né? Eu tento ser um pouco realista. Ela se dá a partir desse movimento do qual eu não faço parte,
que é esse movimento das mídias sociais. Porque, assim, existe uma tendência. Se você entrar no Instagram, por exemplo, ou o Instagram é uma coisa, ou o Facebook, o Twitter, eu não sei como é que funciona muito bem. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que está todo mundo lendo. E está todo mundo lendo muito. E está todo mundo gostando, né? Porque todo mundo coloca uma carinha feliz com os coraçõezinhos no olho, que eu não entendo muito bem o que significa aquilo, né? E todo mundo lê. E assim, eu vejo umas pessoas que agora só para a gente mudar um pouco o rumo da conversa, eu vejo umas pessoas que elas conseguem ler 1000 páginas numa semana. Porque assim, elas leem os Irmãos Karamazov, daí elas leem o Vermelho e Negro, depois elas estão lendo Crime e Castigo, e depois elas estão... Eu falo, caramba, essa pessoa não faz mais nada na vida, né? Ela não faz mais nada, ela só lê. Né? Então, assim, então dentro dessa, toda essa... claro que são questões muito mais amplas que a gente tem que discutir sobre a questão do mercado editorial, mas hoje eu acho que existe uma falsa impressão, primeiro, de que a gente vive um momento glorioso em relação à literatura. Né? O Cristóvão Teza tem uma frase que eu concordo com ele, que hoje as pessoas estão lendo muito mais e estão escrevendo muito mais. Isso é bastante óbvio. A gente está lendo muito mais e está escrevendo muito mais. Só que eu acho que a gente não está lendo muito mais literatura e eu acho que a gente não está escrevendo muito mais literatura. A gente está fazendo outra coisa com a leitura e com o que a gente está escrevendo. E também há uma falsa impressão de que é muito fácil você entrar no mercado editorial como escritor. Né? Eu acho que é muito mais fácil hoje do que era na década de 80, óbvio, que melhorou muito nos últimos anos, mas não é tão simples quanto as pessoas pensam que é. Né? As pessoas acham que eles têm um blog ou têm uma ação consistente numa rede social como o Facebook, por exemplo. Eles já acham que isso dá a chancela a eles de entrar no mercado editorial e ser reconhecido como escritor. E o que é pior, né? A frustração do não reconhecimento. É a pior coisa que tem. Que é você achar que você vai entrar, vai publicar e isso vai lhe dar o reconhecimento que normalmente se busca, que é o reconhecimento como escritor. Né? Então, assim, são várias questões que a gente precisa discutir sobre isso, e eu acho que a Julia acho que tem coisas muito mais interessantes para falar do que eu. Bem, bom dia. Tá funcionando o microfone bem? Obrigada pelo convite, Hertz, Zeca. Bem, tem bastante coisa para falar aí a partir da fala do Rogério. Minha experiência como escritora e como professora de escrita criativa e fundadora da escola, acho que vai um pouquinho na contramão de algumas questões do que o Rogério falou, porque eu peguei o mercado editorial nos últimos 5 anos, assim. Então, a minha experiência talvez seja um pouquinho mais otimista, mas, né, não menos realista. A questão é que, normalmente, eu pego a parte de preparação do prato, né, para mostrar para os restaurantes. Não vejo, mas vejo bem a cozinha também, né, apesar de não estar tão relacionada a essa parte da editora. Eu faço muito mais um trabalho com o autor, né, que é o autor iniciante que está querendo entrar no mercado editorial e não faz a mínima ideia de como isso funciona, né? Ou o autor que já publicou 1 ou 2 livros e, às vezes, por financiamento coletivo, ou fez a própria edição, né? Ou entrou numa editora pequena e está querendo fazer a transição para uma editora grande, o que é bem equivocado também, porque isso não significa necessariamente reconhecimento, né? Acho que bem aquilo que o Rogério falou. E esse processo é sempre um balde de água fria, né? A gente tenta trabalhar com... tentar tirar um pouquinho da ingenuidade dos autores de que, né, realmente publicar um livro seria o primeiro passo para o reconhecimento deles como escritores. E a maioria das pessoas que chega na escola, quem chega na escola acho que tem um caminho legal aí, que é reconhecer, quero aprender um pouquinho mais sobre literatura. Né? Isso já é muito legal, isso já é um ponto bem positivo. Agora, tem também o outro pessoal que chega na escola eu já sou autora, eu só quero me inserir no mercado. Se eu não conseguir pelo mercado editorial, vou conseguir pela escola, o que também é um erro, não vai acontecer. Né? Então, assim, são muitas expectativas com as quais a gente tem que trabalhar com o autor. Acho que essa frustração de não reconhecimento, ou essa frustração de, não fui lido. Também a gente recebe muitos textos, a gente proíbe, né, de mandar o livro inteiro, original, porque a gente não vai ler, não é o nosso trabalho. A gente pede, às vezes, então me manda as suas 20 primeiras páginas para a gente ter uma noção de como você está escrevendo, até para te dizer em que fase que você está. Porque as pessoas, às vezes, acham que estão inventando a roda e fazendo novo, né, vão ser o novo Shakespeare, assim. Chegam lá, eu tenho
uma história, deixa eu te contar a sinopse, né? Ah, minha história é de um casal que tem um amor proibido, né? As famílias não se gostam e tal, e daí no final eles vão ficar juntos, vão fingir que... Eu falo, olha, Shakespeare já fez isso há uns 500 anos, né? Você não vai conseguir inventar isso, não vai conseguir fazer isso, emplacar. Falta repertório de literatura clássica para as pessoas conseguirem escrever literatura contemporânea. Né? Principalmente os autores que estão no início de carreira estão com esse erro de escrevem, e eu estou falando como se eu fosse uma autora em final de carreira. Não sou, estou no mesmo patamar disso aí. Mas escrevem sem ler o que veio antes, né? Ou sem ler o que está acontecendo nesse momento. E sem saber em que momento que você se insere. Para você conseguir escrever, você precisa saber em que momento que você está. Tanto aquilo que já foi feito antes de você, quanto o que os seus pares estão fazendo. E acho que nesse caminho a escola se insere, né? Que é de mostrar para alunos que não têm tanto repertório, né? Qual é fazer uma espécie de curadoria de repertório, né? Que é muito importante para quem acha, por exemplo, o primeiro grande equívoco aqui de eu estou escrevendo, então eu não estou lendo. Né? Isso não faz o menor sentido, né? Aquela coisa de eu estou escrevendo e para não me contaminar de outras marcas autorais eu não estou lendo. Meu filho, não vai conseguir, né? Não vai dar certo. E além desse repertório às vezes ali na escola a gente presencia o primeiro momento que alguém mostrou o texto para alguém, para uma outra pessoa, né? Leu o texto para outra pessoa, leu o texto em voz alta. As pessoas, né, tremem, né, ficam nervosas, justamente por conta desse primeiro momento. Mas se você quer ser escritora, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar o teu texto para outras pessoas. E aí eu acho que tem um trabalho interessante dentro das redes sociais, que é o texto-teste. Mas isso não significa ser escritor. Significa que você está testando os seus textos, né? Testando, vendo se as pessoas gostam, se as pessoas não gostam. E aí tem uma série de plataformas interessantes aí, como o Wattpad, por exemplo, que você vai lá e publica capítulos dos seus textos e tal. Só que aí o que acontece é que os autores não sabem as consequências positivas e negativas que isso tem. Ao mesmo tempo que você pode angariar leitores, com uma plataforma como o Wattpad, por exemplo, que você vai lá e publica capítulos específicos, você está deixando, o teu livro deixa de ser inédito. E aí você deixa de poder participar de alguns concursos que poderiam significar uma inserção um pouquinho maior no mercado editorial. Não necessariamente, né, uma inserção ou a publicação de um livro, mas se você tem uma boa história, é um dilema muito grande. Ou você conseguir leitores por um caminho não tradicional, que é o das redes sociais, ou você conseguir leitores, ou você guardar a tua história por 1, 2 anos, até chegar num grande concurso, concorrendo com muita gente, talvez não ganhando, porque pode ser que o seu livro não seja tão bom quanto você pensa, ou ganhando, e daí você, né, guardou essa história, valeu a pena, e aí você conseguiu, de alguma maneira, um certo reconhecimento. Mas isso é uma equação muito difícil de fechar, né? É uma equação muito difícil de fazer acontecer. Exige muita insistência, você realmente tem que querer escrever, tem que querer publicar mais do que qualquer outra coisa, e como eu e o Rogério, ter profissões paralelas, porque a literatura não dá dinheiro, né? Então, não é exatamente a literatura, que não é publicar um livro que vai fazer com que você ganhe, né, rios de dinheiro, nunca, não vai acontecer. Tem uma questão aí que é importante, que é o cunho social da literatura. As pessoas, muitas, e eu vejo isso francamente, encaram a literatura muitas vezes como uma inserção social a um grupo, né? Então você faz parte de um grupo. Isso nas redes sociais, o nome já diz, nas redes sociais, isso fica muito, muito escancarado, né? E as pessoas, muitas vezes elas fazem parte eles não, é que encarar a literatura, é que eu tenho eu sou uma pessoa de 44 anos, mas eu devo ter uns 90, na verdade, assim. Eu sou um cara completamente anacrônico, assim, em relação ao que acontece no mundo hoje na literatura, né? Eu publico muito pouco, eu apareço muito pouco, eu não tenho nenhuma rede social, eu tenho pessoal, você não me acha em nenhuma rede social, não tenho WhatsApp, eu não tenho nada dessas coisas assim, e eu encaro a literatura talvez de uma maneira romântica, meio estúpida e tal, que eu acho que é algo que precisa de muita lentidão, né? Eu estou tentando terminar um novo livro, né? Eu levei aí, esse livro que eu presenteei agora ao Zé Carlos, eu levei 14 anos para publicá-lo, não me arrependo nem um pouco, né? O livro teve para o livro de estreia teve uma vida muito boa, né? Teve 2 edições, foi traduzido já para o espanhol, então assim, eu acho que existe uma questão que as redes sociais afetam a vida das pessoas, que cria uma ansiedade, uma vontade de você aparecer, e assim, porque você vê um idiota de um youtuber que conta umas piadas sobre a mãe dele ou sobre a irmã dele, ele tem 1 bilhão de seguidores e ele ganha muito dinheiro com aquilo, você acha que aquilo realmente é o que você procura,
para você, e assim, a literatura não me parece que seja isso. Apesar de ter bastante gente que usa a literatura como um espaço de favorecimento do ponto de vista assim, eu sou um showman, eu faço, e a literatura... E tem vários que se dão bem fazendo, mas é da personalidade da pessoa, né? Agora, a literatura, para mim, né, é outra coisa. Né? E as redes sociais, elas criam uma ansiedade muito grande, porque assim, você publica... Eu lembro, eu tenho um coletivo de crônicas aí que reúne o próprio Carpinejar, Humberto Werneck, que é o Vida Breve, né? Eu não publico lá já há 1 ano e meio. As pessoas me perguntam, mas você não escreve mais? Eu falei, eu escrevo, só não publico lá. Mas eu lembro assim que eu mesmo, com a certa experiência que eu tenho, assim, de viver isso já há muitos anos, eu lembro que eu publicava as crônicas toda segunda. Eu vou voltar a escrever agora, crônicas. Eu publicava na segunda-feira, daí eu ficava assim, tipo, cara, será que ninguém vai comentar isso? Assim, claro, sempre tinha um maluco que ia lá e comentava. E parece que a rede social, no caso da literatura, ela cria uma possibilidade de você ser muito amado naquele espaço ali, né? Então, assim, e essa questão, eu acho que ela prejudica muito a literatura, porque para mim a literatura é silêncio, primeiro, né? E a rede social normalmente é barulho, né? É confusão, é muita gente opinando, então assim, e a literatura, para mim, é uma coisa que deve ser muito lenta. A produção de um texto, para mim, ela é muito lenta. Eu fico, às vezes, claro, você pega, tem casos aí, o Simenon, por exemplo, que é um autor que eu adoro, escreveu mais de 300 livros. Né? Claro, tem pessoas que escrevem muito rápido, tem qualidade e tal, mas em geral não é isso que acontece. Em geral, um texto leva muito tempo para ser produzido e para ter uma qualidade que, fala assim, eu não me envergonho disso, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou escrever um conto, daí a pessoa escreve um conto e escreve em 2 dias um conto. Cara, eu fico pensando assim, como é que a pessoa consegue escrever um conto em 2 dias, 3 dias? Sei lá, eu escrevi um conto agora para uma antologia que saiu na França aí. Pô, eu levei, sei lá, eu peguei um texto que eu tinha escrito há milhares de anos e fiquei reescrevendo aquilo durante muito tempo, e quando mandei ainda fiquei com muitas dúvidas se aquilo lá tinha algum significado. Então, o que eu acho que muitas vezes joga muito a favor, que a Julia tem razão, que é isso de você fazer o teste do seu texto através dessas plataformas digitais, que são muito legais mesmo, para você poder divulgar e você, sabe, poder ter um retorno e poder produzir, e ter ali um método, e ter também uma rotina de publicação. Eu acho isso muito bacana. Por outro lado, causa uma certa ansiedade, uma frustração também em relação a isso. Então, por isso que eu não sou tão otimista nem tão pessimista. Eu acho que precisa ter um meio termo nisso, né? E assim, é muito importante, as pessoas estão publicando nas redes sociais, nas plataformas digitais, mas todos, é impressionante isso, todos querem publicar um livro de papel. É quase uma coisa, você quer o livro de papel, mas cara, você tem 1 milhão de leitores lá no teu, sei lá, você tem 1 milhão de seguidores, mas a pessoa, e agora, e o que o mercado editorial faz? Qual que é o radar do mercado editorial hoje em relação principalmente as grandes editoras? É rastrear quem são as kéferas. É um horror aquilo, não é? É um horror. Né? Não sei se tem algum parente da kéfera aqui que me perdoe, mas é um horror aquilo. Aquilo é um horror, cara. Uma pessoa falando bobagem o tempo todo. Né? Tudo bem, eu sou um cara velho, você deve achar aquilo divertido. Eu não acho aquilo divertido, acho que é uma merda aquilo. Né? Aquilo é um horror. Aí fica falando um monte de bobagem. Eu vi um vídeo dela que ela falava assim como ela odiava matemática. Tá, todo mundo odeia matemática, que novidade que você tem, né? Todo mundo odeia matemática, a não ser os matemáticos. E aí ela ficava. Cara, daí de repente sai um livro, sai um filme. Então, assim, esse é uma coisa do mercado editorial que é nocivo, assim, quer dizer. Mas não é literatura isso. Isso é outra coisa. E o que o mercado editorial faz? Então ele fica rastreando nas redes sociais quem são as pessoas que têm mais de 1 milhão de amigos, né? Para quê? Para publicar um livro de papel. Então, assim, são muitas questões que envolvem o mercado editorial, que a gente pode ficar conversando aqui dias e dias e dias sem parar. Bom, tem uma questão para a Julia. Julia, você comentou então do repertório que o escritor tem que ter, que é a pessoa que está querendo essa formação na área de escrita, na área de, né, com o sonho de entrar no mercado editorial. Qual o caminho, você como formadora dessas pessoas, qual o caminho para ampliar esse repertório? Qual é o segredo? Existe alguma fórmula? Existe alguma orientação que você possa dar para as pessoas para aumentar esse repertório, para poder escrever melhor? Olha, primeiro eu queria falar que eu gosto de matemática, mas não tem fórmula,
né? Não existe nenhum tipo de fórmula para escrever, até porque eu sou escritora, né? Mas não tenho nenhum livro publicado. Então, se eu soubesse essa fórmula, possivelmente não estaria, né, com a escola de escrita, ou estaria fazendo outra coisa, já teria vendido vários livros, etc. Mas acho que o ponto é, eu fiz 2 caminhos, né? Um como escritora e tem um outro caminho que eu faço, né, diariamente, que é o caminho como formadora de escritores ou de, né, aspirantes a, acho que muito mais do que escritores propriamente. Então, o meu caminho como escritora foi uma formação em letras, né, uma graduação em letras, um mestrado em letras, em literatura comparada especificamente, e depois, no doutorado, eu fui para a escrita criativa, né? O único lugar do Brasil que tem escrita criativa é na PUC do Rio Grande do Sul. Fui lá, né, estou fazendo ainda, estou na fase de qualificação, e lá existe o Rio Grande do Sul é um estado à parte no sentido, né, literatura, porque tem um escritor a cada 5 minutos, né, você encontra na rua, é um absurdo, assim, tem muito escritor lá. Por conta até da própria tradição de oficinas literárias, que é algo que a gente está começando a galgar aqui, né? Mesmo que exista uma tradição aqui em Curitiba há muitos anos, a biblioteca faz há quantos anos a oficina, Rogério? 2011, né? Então, mas lá no Rio Grande do Sul, desde a década de 80. Nos Estados Unidos, desde 1880, tem oficinas de escrita literária. Então, quer dizer, a gente, em relação ao mercado de entretenimento dos Estados Unidos, a gente nem precisa dizer em que lugar a gente está, né? Agora, acho que um grande acerto nesse sentido que foi sentir que ter ido para lá, fazer esse doutorado, estar nesse processo, foi entender um pouco do mercado editorial contemporâneo e da literatura contemporânea a partir de pares, né? Eu tô dos meus colegas ali, eu sou a única que não tem um livro publicado, apesar de já ter publicado textos, né, em antologias e em outras coisas, mas assim, eu não tenho um livro propriamente no sentido editorial canônico publicado, mas estou ali entre colegas que conhecem muito de literatura contemporânea. Eu cheguei lá e me senti um ET, porque eu tinha acabado de mudar para Curitiba, fazia um ano que estava morando aqui. Eu sou de Cascavel. Cascavel, como vocês podem imaginar, o único escritor mais famoso de lá se chama Mário Lemansky, né? Quase uma brincadeira com o Paulo Leminski, né? O Lemansky não era o Paulo Leminski, a gente não tinha referência nenhuma, não cresci querendo ser escritora e dentro de um mercado editorial tradicional que tivesse muitas referências e tal. Então eu cheguei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e todo mundo já tinha se lido, né? Todo mundo sabia, o primeiro livro do Reginaldo é muito bom, nossa, o livro do Davi é excelente e tal. Então, assim, eu não tinha noção de quem eram os meus pares, nem aqui em Curitiba, nem lá no Rio Grande do Sul. Então, eu entrei direto numa ponte, né, Curitiba-Porto Alegre, que me fez entender um pouquinho daquilo que estava sendo publicado aqui, apesar de ter um grande repertório de clássicos, né, por conta da própria formação em letras. Então, entender dos meus pares foi fundamental para até mudar um pouco a minha forma de escrita, não necessariamente mudar no sentido de mudar a rota, mas no sentido de entender aquilo que eu estava produzindo e como é que eu poderia produzir melhor. Então, esse caminho, que foi o meu caminho que ainda está acontecendo, né, como escritora, foi fundamental para eu entender o que eu estou produzindo hoje e como é que eu me insiro nesse processo. E é uma escolha também não publicar nada ainda. Eu não acho que eu tenha nada pronto para publicar e não vou publicar enquanto eu não achar que tem um livro maduro para, né? Como formadora de escritores, é um caminho muito delicado, porque a gente faz isso de, né, anular ingenuidades, assim. Então, a primeira coisa que a gente fala para o aluno que chega na escola querendo publicar um livro é não publique o livro, né? Não faça isso. Primeira coisa olha, vamos ver então o que você tem aí. Vamos trabalhar com o teu repertório. Olha, você está fazendo algo muito similar aos teus escritores prediletos, né? Que é uma coisa que, logo que eu montei a escola, uma das principais questões era, nossa, mas eu não acredito em escolas de escrita. Eu não montei uma igreja, né? Você não precisa acreditar em escola de escrita. Escola de escrita deveria existir como escola de música, escola de artes, escola de pintura, escola de gastronomia, né? Não é uma luz divina que aparece, a gente, né, se inspira e de repente vai lá e escreve. Não é isso, né? E o ponto é que a escrita ela funciona em alguma maneira, de maneira muito similar à pintura. Eu estou lá, o que eu faço numa aula de pintura? Eu fiz aula de pintura quando eu era criança. Minha mãe é professora de pintura, a gente era obrigada a fazer aula de pintura, né? Eu ia lá, tinha que desenhar a natureza morta. Você vai lá e copia a sombra, você entende do traço, entende de composição, entende de luz, né? Analisa de diferentes perspectivas, e o teu objetivo é copiar. Só que eu não sou um artista, porque eu passei 3 anos na aula de pintura copiando a natureza morta que estava ali, né, a partir da observação.
Quando é que a gente se transforma em, né, artista, pintor? A partir do momento que você consegue, a partir dos traços composicionais que você consegue analisar num desenho, enfim, maturando o teu traço, entender uma marca autoral e, a partir daquilo, criar alguma coisa. Com a escrita, deveria ser muito parecido. E é esse o objetivo, nesse sentido, de uma escola, e acho que deveria ser o objetivo de qualquer oficina literária, no sentido de você explicar para o aluno, né, ou para quem está querendo ser escritor, que você vai começar copiando, mas não copiando no sentido de plágio, mas copiando de entender o máximo possível daquilo que o teu autor predileto, ou os autores clássicos, ou os seus pares fazem, para, a partir disso, a partir do momento que você domina a técnica, tanto da frase labiríntica, quanto da frase seca, cirúrgica, você conseguir escolher qual que é melhor para o teu estilo, e qual é o seu estilo, se você não está simplesmente fazendo, né, uma colagem daquilo que você já fez como leitor, que é um grande equívoco, é um grande erro, e é a principal tendência, principalmente quem acha que a gente não precisa estudar literatura para escrever, né? Então... Isso que a Julie fala é bem interessante, assim, é bem isso mesmo. Meu filho quer ser jogador de futebol. Eu também queria ser jogador de futebol. Ele quer ser, ele tem 7 anos. E o que ele faz? Ele copia os jogadores de futebol. Ele imita os dribles, ele imita a comemoração, ele faz tudo igual, assim. Tem o Griezmann lá, que ele adora, com o francês lá, ele adora o Griezmann. E ele faz tudo igual o Griezmann. Se veste igual, é até engraçado. Mas isso de você copiar é bem isso mesmo, assim. Mas existe uma questão que eu acho que é bem importante para quem quer realmente se dedicar à literatura, que, assim, não achar que isso é uma coisa muito simples, assim. E eu acho que você tem que estar preparado para a solidão. Isso, as pessoas falam que bobagem falar isso assim, porque eu não quero tornar a literatura nada muito glamurosa e tal, assim, mas é que a literatura do ponto de vista, assim, como eu a encaro, ela tem a ver com solidão e com recolhimento, assim. Então você precisa se dedicar muito a uma coisa que normalmente as pessoas não vão valorizar, né? Que é, primeiro, você tem que ficar sozinho, você tem que ler muito, você tem que ficar, isso de você ficar imitando os autores que você gosta, né? Porque em algum momento, quando você tiver a sua escrita, o seu modo de escrever, né? A sua maneira, por exemplo, eu encontrei uma maneira de escrever. Se é boa ou ruim, não sei, mas é a maneira que eu encontrei para escrever. As pessoas, os leitores encontram na maneira que eu encontrei de escrever os ecos dos autores que eu copiei. Não que eu esteja plagiando esses autores, mas é indissociável, assim, né? Porque são autores que eu leio, assim, por exemplo, todo mundo já identificou isso e eu não tenho como negar, que é o Raduan Nassar, talvez a maior influência que eu tenha na minha vida literária, assim, porque eu leio todo dia 1º do ano Um Copo de Cólera, há 17 anos. Eu não faço outra coisa no dia 1º do ano, eu não bebo, eu sou abstêmio, então eu não tenho ressaca do Réveillon, eu como pouco, eu não tenho problema nenhum no dia 1º do ano, eu estou super bem. Eu leio Um Copo de Cólera todo dia 1º do ano, há 17 anos. Então, assim, é indissociável. Claro que eu não escrevo igual o Raduan Nassar, muito pelo contrário, né? Eu tento fugir dele, do Graciliano Ramos, que são os autores que estão aqui no meu Olimpo literário e tal. Mas esse eco desses autores de alguma maneira, vai perpassar a sua obra, né? Isso é difícil você fugir disso, por mais que você tente. Agora, você viver um ambiente literário favorável, eu acho que é muito importante para a sua... Porque se você viver num lugar que a literatura não acontece, por exemplo, em Cascavel, vou citar um exemplo aqui, que a situação... Por exemplo, a literatura lá não tem uma tradição literária, a cidade de Cascavel, tal como tem em Porto Alegre. Curitiba está começando, acho que já tem uma tradição bacana e tal. Acho que favorece. Favorece porque você vê movimentos, você vê uma escola de escrita, você vê um jornal literário, você vê uma biblioteca que relativamente funciona, você vê autores circulando. Eu acho que isso, de alguma maneira, te anima a participar desse mundo, se é que você tem vontade disso, né? Agora, o que vai te fazer escritor mesmo é o recolhimento, que é você ler muito. É que entre você, eu vou ser escritor, entre você escrever e ler, primeiro você precisa ler. Se você está na dúvida, vou escrever, eu vou ler. Aí, porque o passo para você escrever, né? Primeiro que ele é muito mais difícil, né? É muito mais complicado você escrever do que você ler, óbvio, né? Então esse é que eu não acho que as pessoas precisem escrever, sabe? E também, assim, é muito lá no rascunho tem uma frase que está na parede lá no meu escritório, que é assim: todo mundo tem o direito de escrever um livro e eu tenho o direito de não ler. Então, assim, não é porque é que a gente tem que trabalhar, sabe? O tempo todo quem escreve.
eu trabalho o tempo todo com a minha frustração. Que assim, eu escrevo partindo do princípio de que ninguém vai ler aquele livro. Ninguém vai ler aquele texto, por mais que eu ache que vai ler. Então, se você parte com essa ideia de que você está fazendo uma coisa que só tem importância para você, eu acho isso muito, muito importante. Você começar com a ideia de que aquele trabalho que você faz não tem importância para ninguém a não ser você mesmo. E a grande dúvida, eu acho, do autor é: como é que eu vou escrever? Acho que essa é a principal, porque assim, você precisa escrever de uma maneira que te satisfaça primeiro. E você quer que essa maneira que te satisfaça muitas outras pessoas. E que essa maneira a maneira que eu escrevo chegue para as pessoas e aquilo realmente contamine as pessoas de uma maneira positiva. Então, e aí o que eu vejo nos autores é assim, tá todo mundo escrevendo assim. Então vai todo mundo escrever assim. E é uma crítica que faz hoje a literatura contemporânea brasileira, que está todo mundo escrevendo mais ou menos da mesma maneira. Então, assim, por quê? Porque acham que descobriram uma maneira de escrever que aquilo agrada a determinado público e então está todo mundo fazendo a literatura daquela maneira. Então, assim, o grande desafio do escritor, eu acho que é encontrar uma maneira de escrever que o satisfaça e que lhe pareça única, por mais que não seja. Né? Então, eu acho que... E, assim... Você pode ir para a escola de escrita, eu acho muito bacana você participar das oficinas de criação, por isso que a gente faz na biblioteca, os encontros com os escritores, o bate-papo, ir num café, participar das publicações, sei lá, fazer esse movimento. Mas o mais importante para quem realmente quer entrar no mercado editorial é sentar e ter uma rotina de leitura. Assim, porque é isso que a gente falou, assim, tem muita gente querendo fazer coisas que foram feitas há 10 anos atrás, quer dizer, né? Tem gente fazendo coisas que foi feito ontem, a pessoa, e esse pretenso escritor não conhece absolutamente nada do que foi feito. Porque aí você passa pelo ridículo e pelo patético de apresentar algo como novo, inovador, que foi feito ontem, que foi feito num livro no ano passado pelo Joca, sei lá, por qualquer outro autor aí que está fazendo coisas relativamente interessantes. Né? Okay. Antes da gente abrir então para o público fazer perguntas, eu tenho uma pergunta para o Rogério. Rogério, você, com a sua experiência no rascunho, a sua experiência na biblioteca, você deve receber muitos originais. E aí um passarinho me contou que você é bastante inclemente, né, nessa análise. Quais são as principais falhas que esses autores que enviam esses originais para você, que eles cometem e que você pode contribuir para a gente comentando sobre essas falhas? Qual que é o erro principal do escritor? Não sei, porque normalmente o que eu recebo de autor, assim, eu sou inclemente, não sou inclemente, eu sou justo, eu acho. Porque assim, a pessoa me pede para eu ler, né? Aí a pessoa me pede para eu ler o original. E agora eu cheguei a uma conclusão. Eu só leio o original de amigo, e assim, eu falo assim, eu vou ser seu amigo, vou dizer tudo que eu acho sobre o seu livro. E se não for amigo, eu cobro para ler. Assim, porque aí a pessoa está sabendo que isso é um trabalho, que eu vou falar o que realmente eu acho que eu li, acabei de ler um livro agora, que me causou sérios transtornos. Assim, tipo, tem 100 páginas, a pessoa vem de São Paulo só para me ouvir durante 5 horas. Eu li o livro, fiz as anotações, vou ler de novo. Eu leio normalmente umas 2 ou 3 vezes os originais quando me entrego. Né? Vou ler de novo e a pessoa vem para eu fazer uma avaliação do livro. Assim, e foi um pedido de um amigo, eu falei, tá bom, tudo bem, eu faço. Porque eu faço muito pouco isso. Porque assim, eu tenho muitas outras coisas para fazer na vida, se eu ficar lendo o original que me mandam, assim, eu faço isso daí também, né? Agora, é difícil você falar assim, quais são os principais erros de um livro, assim, porque cada livro tem as suas peculiaridades. Eu acho que o que perpassa muito os livros, principalmente dos jovens autores, é uma certa ingenuidade em relação à própria visão de mundo, assim, né? Então, assim, é muito comum você pegar livros que ele é coalhado de clichês, né? E esses clichês, eles não são... Porque assim, você pode trabalhar o clichê de uma maneira literária que ele se torna a seu favor, né? Mas é muito difícil fazer isso, né? As pessoas, em geral, muitos, não sabem escrever, no sentido, assim, não sabem construir a frase. Elas falam assim, o que é escrever bem? É saber as regras gramaticais? Não é isso. Mas assim, você tem que ter um domínio, porque assim, você vai escrever, você tem que ter o domínio mínimo da língua portuguesa, certo? Então assim,
Se você, é muito comum eu receber livros que, assim, numa página você encontra lá, sei lá, 30 erros. É muito comum. Erros básicos, assim, a pessoa não sabe a diferença de um porquê junto, porquê separado. Isso vai fazer diferença na construção do seu livro? Talvez não. Talvez seja um gênio, né, que só precisa de um bom editor. Mas geralmente não é. Então, o que é o mais difícil para esses, quando eu recebo, eu não sou assim, as pessoas me dão um livro para ler, isso fica bem claro, porque eles acham que eu tenho capacidade de avaliar o livro deles e devolver, né, com alguns pontos que são importantes. Eu realmente já fiz isso com alguns livros de alguns amigos, as pessoas às vezes levam em consideração. O meu livro também passou por esse processo, né, foi lido por 3 pessoas, o Luiz Rufato, acho que o Pelanda e o Antônio Carlos Viana. Foram 3 escritores, e eles foram, o fato, eu fiquei umas 6 horas falando com ele sobre o livro. Ele apontou várias coisas que ele achava que não eram pertinentes no livro, muitas delas eu levei em consideração e muitas delas eu ignorei, porque assim, você é o dono do seu livro, né? Não é porque eu digo, isso aqui está ruim, que a pessoa fala, não, isso aqui está bom, eu acho que é assim, então continue assim, defenda o seu livro. Mas eu acho que a questão mais complicada, eu acho, nesses autores que me entregam, é a construção dos personagens. Quando você não acredita no personagem, o teu livro está fadado a não, quer dizer, ninguém vai ler aquele livro, porque o personagem, primeiro que você tem que acreditar no livro. Você sabe que aquilo é uma mentira, né? Você sabe que esse livro que eu escrevi é uma ficção, que aquilo não existiu, que aquilo é uma invenção. Mas a partir do momento que você começa a ler aquele livro, aquilo lá tem que ser incorporado na sua vida como uma verdade plena durante a leitura do livro. Ou seja, aqueles personagens, eles têm que ser reais para você. Eles têm que funcionar, mesmo que seja um ET. Ele tem que ser um ET real para você, né? Então, uma das coisas que mais passam assim, por esse livro é que você... É como o autor, às vezes, começa... Eu já vi livro de autor consagrado que foi publicado por uma grande editora, não vou dizer quem é, que o personagem mudou de nome. Era João e virou José. E não era assim, não é porque é uma questão de... Não, é que ele achou em algum momento, virou José. Quer dizer, e aí você fala assim, tá, e cadê o João? Morreu? Não, ele virou José, ele era o quê? Sabe? Então, essas questões são bem importantes. E, muitas vezes, as pessoas escrevem muito. Querem explicar, eles acham que o seu leitor não vai entender a sua história. E aí eles querem explicar demais. Isso é um erro bastante comum. Assim. Não deixam, assim, não ficam silêncios nos livros, né? Eu achei esse livro que eu publiquei, ele tem silêncios demais. Eu acho que eu exagerei. Assim, ele é demais. Assim, tem muita gente que entende. É muito engraçado, porque as pessoas entendem essa história das maneiras mais malucas possíveis. Já vi textos e comentários assim, que eu falei, não, quer dizer, do meu ponto de vista, não é nada disso. Né? Mas assim, o que é um problema para esses autores estreantes, eu acho, que precisa tomar cuidado, é não entregar tudo para o leitor, porque a literatura é uma troca constante. Então, o não dito no livro é tão importante quanto o que é dito. Então, essa é uma questão bastante que precisa ser muito, eu sempre digo, muito trabalhada, e adequar a linguagem à história também. Né? Muitas vezes a linguagem é inapropriada àquilo que se propõem os personagens. É meio anacrônico, às vezes a linguagem é anacrônica à história, é anacrônica ao personagem. O personagem, por exemplo, é muito complicado. O personagem fala de uma maneira, né, que não condiz com a realidade com que a pessoa vive. Né? Às vezes o personagem é semi-analfabeto, mas os diálogos deles são super... Isso acontece com uma frequência, porque não é o personagem falando. É o autor falando pelo personagem. Esse livro, por exemplo, que eu vou conversar agora com esse autor, eu nunca sei quando é o personagem que está falando e quando é o autor que está dando opinião. Porque muitas vezes a pessoa escreve também para defender determinada teoria, determinada tese. E aí ele cria um personagem, e aí esse personagem tem 2 vozes. Que é a voz dele como personagem, né? Tá, sei lá, é um médico. Então um médico falando e tal. E de repente esse médico começa a falar coisas do universo. Um exemplo bem claro. Os personagens desse livro que eu li, eles são historiadores. São historiadores. E um deles vai entrar
está tentando passar numa banca para ser professor em uma universidade no curso de História. Todas as referências desses historiadores são da literatura. Falou, mas caramba, o cara é historiador, ele não tem nenhuma referência de historiador. Todas as referências dele são de autores da literatura, são escritores. Ele falou, tem alguma coisa errada aqui. Não que um historiador não possa ter referência, óbvio que pode ter várias referências literárias. Mas começou a me soar falso aquilo. Quer dizer, as referências não são dos historiadores, não são dos personagens. São do autor do livro, que é um cara da literatura, não da história. Ele não tem referências da história. Os historiadores não dizem nada para ele, mas ele quis criar um personagem que era um historiador. E aí o que acontece? Acontece que eu não acredito nesse livro. Então, são detalhes que um olhar estrangeiro, que é o olhar de fora, e aí é muito bacana você participar da escola de escrita. A escola de escrita tem uma coisa que é muito importante, que é você aprender a ler também. Né? Que é porque quando você produz um texto, diferentemente do jornalismo, que você tem lá o editor, depois tem o leitor outro dia, aquele vai no dia a dia, e aquele é o objetivo e tal. A literatura, muitas vezes, você escreve o texto e você não tem para quem dar aquilo para ler. E aí quando você dá para o outro, que é uma pessoa que não sabe da sua rotina, não sabe quem você é, o que você toma café, se você toma café em pé, se você toma café deitado, o que você faz e tal, ele vai ler o seu texto com um olhar estrangeiro, sem saber quem você é. E aquilo realmente, se o texto tem valor, ele fica de pé para aquele leitor. E a escola de escrita proporciona isso. Desde que não seja escola que muitas vezes seja frequentado sempre pelas mesmas pessoas, né? Porque daí também você acaba se conhecendo, já sabe como ele escreve, já sabe como é o cacuete dele, como é que vai ser a construção da frase. Então é isso. Então eu acho que são... Mas não é uma tarefa muito... Não é uma tarefa nada simples você avaliar o livro do outro. Né? O que eu faço normalmente é pegar principalmente as coisas que estão, do meu ponto de vista, equivocadas. E mostrar assim, olha, eu passo rapidamente e digo, ó, isso aqui está bacana, isso aqui eu acho que... Né, e isso aqui eu acho que precisa ser, de alguma maneira, melhorado. O livro recente que eu fiz isso, a pessoa repetia uma expressão o tempo todo em todas as páginas. Que era a modo de, eu acho. E ela não via isso. Ela não enxergava isso. Eu falei, por que você escreve tanto essa expressão que todas as páginas têm essa expressão? Ela falou, eu não tinha percebido. Então, esse olhar estrangeiro vai dando uma limpada. Mas isso também é um bom editor, né? Que o problema hoje do mercado editorial, e aí só para pensar, o problema do mercado editorial é que não existem mais os editores, com algumas exceções. Por quê? Porque as grandes editoras estão atoladas de livro até o pescoço, ou seja, vai passando aquilo, vai sendo publicado e não tem mais a figura do editor, por exemplo, existe ainda nas editoras médias e pequenas, mas um bom editor, o papel do bom editor é esse, né? É fazer essa leitura mais acurada e tal. Só para encerrar, o bacana do meu livro, quando ele foi recusado por uma editora grande, veio uma carta super simpática, porque quem leu o meu livro, o parecerista que leu o meu livro, notou todas as supostas influências, as qualidades do livro, mas não recomendava a publicação. Né? Mas pelo menos aquilo, esse é um trabalho que é bacana, que é ter esse olhar de fora, porque você fica muito enfronhado naquilo, né? Às vezes você fica anos escrevendo um livro, ou meses escrevendo um texto, você não consegue mais ter esse olhar, né, crítico de si mesmo, né? É igual o filho, né? Você não consegue ver os defeitos dele, tem que mandar às vezes para a psicóloga, né? Falar, esse menino está completamente torto, né? Temos que arrumar. E aí essa coisa desse olhar estrangeiro eu acho que é importante, e aí a escola de escrita é fundamental, né? Eu acho que tem um ponto nisso que é o que a gente trabalha principalmente, que é a consciência de linguagem. Acho que tudo isso que o Rogério falou vai entrar nos aspectos da narrativa, lá, personagem, enredo, narrador, tempo, espaço. Às vezes a pessoa se preocupa muito com o personagem, mas esquece do tempo, e aí localiza, a gente consegue perceber furos na narrativa que não fazem o menor sentido, temporalmente falando. Né? Ou cria um personagem que no espaço em que ele está, ele não faz o menor sentido. Então, quando a gente trabalha com consciência de linguagem, seja ela uma consciência de mecanismo de texto, né, para o texto parar em pé, estou falando da frase, do parágrafo, ou da própria quebra da frase, do gênero, né? A Lucy Colin, que é uma escritora aqui de Curitiba, foi lá e fez um livro em que ela desestrutura a jornada do herói, cria a jornada da heroína que não faz nada, não realiza grandes coisas. Então, se ela levasse em conta fórmulas, esse livro não faria o menor sentido. Pelo contrário, é um excelente livro. Né? E ela vai brincar com gêneros,
e usar o FAQ da bula de remédio para colocar lá no final e brincar com a recepção do leitor. Quer dizer, é um livro hipercontemporâneo, mas não recorre a clichês. Pelo contrário, usa o clichê e desconstrói o clichê. Mas como é que ela faz isso? Com uma consciência de linguagem absurda. Ela não está fazendo isso aleatoriamente, né? Ela está esmiuçando cada frase, cada texto. Não, nenhuma citação é aleatória. Nem a epígrafe do livro. A gente não dá bola para a epígrafe do livro, né? O próprio Rogério tem a epígrafe é do José Luiz Peixoto, né? Nesse livro, Na Escuridão Amanhã. Quer dizer, quando você termina de ler o livro, você entende por que a epígrafe é aquela ali. E a gente não dá bola como leitor. Então, trabalhar com o leitor, antes dele ser escritor, trabalhar para que ele seja um melhor leitor nesse sentido, é entender que ele também precisa ter o olho tão atento quanto ele quer do editor. Né? E para ele conseguir trabalhar com esse olhar atento, a gente vai trabalhar com duas frentes sempre. Com a frente que é a frente de criação literária, por isso que eu costumo não chamar as oficinas da escola de oficinas de criação literária. A gente trabalha com escrita, você pode usar ela para escrever literatura ou não. Né? Então, vai ficar a seu critério. Se a gente trabalhar também com uma oficina de gênero, daí beleza, vamos trabalhar então só com a crônica e com as especificidades da crônica. Aí é uma questão. Mas a gente trabalha com duas frentes, que é a frente da criação literária e a frente da escrita criativa, que nesse sentido trabalha com mecanismos de texto, mecanismos de funcionamento de texto mesmo. Como é que o texto para em pé? Né? Ele em termos de linguagem. E aqui não tem nada a ver com gramática, exatamente o que o Rogério falou. Não adianta escrever certinho, o texto pode ser correto, mas ele não tem nada de ressonância. Né? E essa coisa da falsa ressonância das redes sociais. Você vai lá, testa um texto nas redes sociais, ele funciona bem, tem 35 mil likes. Estou jogando muito alto aqui. Mas aí você transforma ele em literatura, né? Leva ele para o suporte livro. Não necessariamente ele vai virar literatura só porque ele está no suporte livro. O clássico são esses youtubers, né, que estão lá no livro, mas aquilo ali é um produto dentro de uma gama de produtos que eles vão vender para vender a imagem deles. Isso não é literatura. Né? E o mercado editorial está usando isso, assim como a Roku usou o Harry Potter para vender outros livros, está usando isso para pagar as contas, o que faz todo sentido dentro de um mercado, dentro de uma empresa. Mas não afeta em nada a nossa relação com a literatura. Então, acho que é legal pegar esses pontos, pegar aqui os ecos da fala do Rogério, para a gente lembrar desses aspectos aí. Eu não posso falar em literatura sem falar de texto. E não necessariamente as duas coisas são iguais. Né?